Oi pessoal, agora vamos dar uma olhada no código para calcular a solução de sistemas de equações lineares pelo método da eliminação gaussiana, ou pivoteamento. Esse código ele vai seguir a mesma estrutura dos códigos para achar raiz. E a gente tem na nossa pasta um arquivo chamado SL, sistemáslineares.py, onde eu vou colocar os algoritmos que a gente vai estudar para encontrar as soluções de sistemas lineares, né? E o primeiro algoritmo é o algoritmo da eliminação gaussiana. Conforme a gente viu na sala de aula, na aula teórica, o algoritmo da eliminação gaussiana ele recebe como entrada uma matriz, que a partir do sistema linear a gente seleciona uma matriz, né? Então essa matriz vai ser entrada. E tem a questão também de se eu quero imprimir passo a passo ou não. Essa matriz, nessa situação aqui, ela está implementada dentro de um arquivo. Eu posso tanto criar a matriz, esse aqui é o meu código que chama a biblioteca SL, então eu importo a biblioteca SL e da biblioteca SL eu chamo a função que faz a eliminação gaussiana. Eu poderia criar a matriz aqui, mas eu também posso, como é muito comum, eu colocar os meus dados num arquivo de dados. Então esse aqui é um arquivo de dados com a minha matriz que eu quero escalonar. Então ela está só um pouquinho desalinhada aqui, mas eu tenho uma matriz 4x4, né? Onde eu tenho aqui, está aparecendo para a gente, a matriz aumentada já. Então eu tenho esses termos aqui dos coeficientes da matriz, e aqui os termos independentes da matriz, né? A matriz aumentada desse jeito que está aqui, uma outra matriz, evidentemente. Eu coloquei todos esses números aqui, eu vou ler esses números, então para isso eu vou rodar o meu programa de eliminação gaussiana passando o nome do arquivo aonde estão os dados de entrada que eu quero dar, no caso o arquivo matriz.dat que tem os dados, né? Matriz.dat. Esse arquivo então vai ser passado para o programa, ele vai ver, né, que eu chamo o programa com dois parâmetros de entrada, o nome do programa e o nome do arquivo. Eu faço a checagem, porque se eu não tiver passado dois parâmetros, não dá para rodar o programa, né? Então ele vê se realmente são passados dois, senão ele dá um aviso e termina. Se está ok, o segundo parâmetro vai ser o nome do arquivo, conforme está aqui. Ele vai pegar e vai salvar numa variável e vai abrir esse arquivo com essa função do NumPy que chama load.txt. Ela abre o arquivo e pega os dados e coloca esses dados numa matriz, que é a matriz já que eu vou passar para o meu algoritmo. Então a eliminação gaussiana recebe essa matriz com os dados aqui e passa e chama, né, chamando aqui essa função da eliminação gaussiana que recebe uma matriz aumentada qualquer para fazer o algoritmo. E o algoritmo que ela vai implementar é esse aqui que está especificado na nossa aula. Então veja, esse algoritmo, primeiro a gente vai, se está tudo certo, né, imprimir a matriz. Daí depois disso a gente vai fazer o escalonamento de cada uma das colunas da matriz, né? Então a gente vai pegar essa matriz e vai cancelar cada uma das colunas que estão aqui de baixo, né? Uma a uma, vamos fazer esse cancelamento. Isso daqui está especificado aqui nesse algoritmo ao fazer o escalonamento de cada uma das colunas seguindo essa regra aqui. Então, para cada uma das colunas da matriz, né, ou seja, I é a coluna aqui, né, indo até o final aqui, né, no caso, indo até n-2. Só que o Python, quando eu uso a função range, eu coloco n-1, ele não chega naquele número. Se eu coloco range 3, ele não chega até o 3. Ele vai fazer, o comando range 3 vai fazer um laço por 0, 1 e 2. O 3 não entra. Então, aqui tem uma diferença de notação. Quando eu coloco i indo de 0 até n-2, eu quero dizer que o n-2 é para ser feito também. Vamos colocar um valor de n para simplificar aqui. Digamos que n seja 4, né? Matriz 4x4. Então é para fazer as colunas 0, 1 e 2. Porque 4 menos 2 é 2. 0, 1 e 2. Quando eu coloco n-1, então eu estou colocando range 3. Ele não vai fazer o 3, ele só vai fazer o 0, 1 e o 2, conforme está explicado aqui, ó, conforme está exemplificado aqui. 0, 1 e 2 é para ele fazer.
Então, range fica n-1, tem que tomar esse pequeno cuidado, não dá para colocar o n-2 aqui, porque o Python, se eu colocasse n-2, não chegaria no n-2, e ele tem que chegar, porque o n-2 aqui nesse caso, uma matriz 4x4, é 2, tá? Então você tem que ficar um pouquinho esperto com essa questão aqui dos intervalos, tá? Mas está tudo colocado aqui, então ele vai fazer até o n-1. Se for para imprimir as coisas, ele vai imprimir a matriz, beleza, mas não é o que interessa pra gente. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer nesse algoritmo é procurar um pivô para fazer o pivoteamento. O pivô é simples, no caso da eliminação gaussiana, é o primeiro elemento que não é nulo. Então eu preciso ver se há algum elemento que é nulo, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar, enquanto o elemento, né, começa na posição, né, o elemento for 0, e eu não tiver chegado ao final da coluna, vá aumentando, vá para a próxima posição. Então ele pega o primeiro, é 0? Não. Então ele já vai embora e vai fazer o programa sem esquentar. Mas se o primeiro elemento for 0, ele vai para o próximo. É 0 também? Se for 0, vai descendo até achar um que não seja 0. Se eventualmente chegou no final e o último também é nulo, ele para o programa, não dá para fazer a conta. Então ele sai, vai embora da função. Caso não seja isso, ele vai, por esse laço aqui, vai descendo até encontrar o primeiro elemento que não é 0. Nesse caso, se o primeiro elemento que não é 0 não for o elemento que eu estou olhando, não é o meu pivô, então eu preciso trocar, porque significa que o meu pivô era 0. E esse primeiro elemento pode ser o de baixo, o outro, qualquer outro, aonde esse laço parou aqui. Tá? Onde esse laço parou. Aí ele vai trocar. Então ele vai fazer a troca. Se, né, não for, então ele vai fazer uma troca de linhas, que é o que ele está fazendo aqui. Para fazer a troca de linhas, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa linha de baixo, eu vou copiá-la na linha de cima. Só que quando eu vou fazer isso, eu não posso fazer direto copiando na linha de cima, porque eu vou apagar a linha de cima, e a linha de cima tem que ir para baixo. Então eu crio uma variável auxiliar. Eu pego esse cara aqui de cima e salvo na variável auxiliar, depois eu salvo esse cara no primeiro, e aí eu salvo de novo. É o que está sendo feito aqui, ó. Crio uma variável auxiliar, copiando quem está em cima. Daí eu coloco quem estava lá embaixo no lugar de cima, e quem está lá embaixo pega essa variável temporária aqui, né, que eu calculei ali. Então eu troquei de pivô, né, troquei a linha da minha matriz. E aí, caso esteja imprimindo passo a passo, imprimo a primeira parte aqui, imprimo a matriz de novo para ver se eu fiz a troca direitinho, tá? Uma vez que eu resolvi a questão do pivô, que não pode nunca ser 0, tem que fazer essa troca se for 0, aí eu vou partir para o escalonamento daquela coluna, que aí o pivô não é 0. Então, de novo, né, aqui é uma questão de impressão só. Para fazer o escalonamento, a gente segue essa mesma regra que está aqui, ó, indo da coluna atual mais 1 até o final, né? Ou seja, eu vou escalonar todas as linhas abaixo do que eu estou até o final. Então começa na linha para baixo, indo até a linha no final. Então se eu estiver na coluna 0, eu vou começar na linha 1. Se eu estiver na coluna 2, eu começo na linha... Se eu estiver na coluna 1, eu começo na linha 2, e assim por diante. Visualmente aqui, o que a gente tem é o seguinte. Se eu quero escalonar a coluna 0, eu começo a fazer a conta na linha 1. Não vou cancelar esse termo, porque ele é o pivô, né? É a mesma coisa nas outras, tá? Então, a gente tem que seguir isso. Começamos na próxima e vamos até o final daquela matriz. Aí, como eu falei na aula de sistemas lineares, eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que multiplicar por essa razão, mas essa razão vai ser alterada nesse processo aqui, porque eu estou mexendo nesses elementos, a JI. Então, eu vou salvar essa razão aqui, a JI, a II, eu vou salvar temporariamente numa variável que eu vou chamar de M, tá? Eu salvo isso e aí sim eu faço a subtração de todos os elementos daquela coluna, ó. Você tá vendo? Ó? Então, eu vou pegar e vou fazer a linha, no caso aqui a linha L, né? Menos o M, que era aquela razão ali, vezes a linha anterior. Então eu faço essa multiplicação, o resultado eu coloco na linha L. Fazendo isso, eu pivoteei todas as linhas abaixo daquela que eu estava trabalhando, ok? Agora, eu vou fazer isso de novo, né? Então tem um laço while aqui, ó,
para todas as colunas. Então eu fiz para a primeira, agora eu vou repetir todo o processo. Vou ver a questão do pivô e vou fazer o escalonamento para outra, para a coluna 1, para a coluna 2, para a coluna 3, para quantas tiver, depende do tamanho da minha matriz. Por isso então eu tenho esse laço for. Como eu disse na sala de aula, você tem 3 laços for aninhados aqui dentro, né? Tá um pouco difícil de ver porque tem muita coisa sendo feita aqui. Mas eu faço a conta para cada coluna, depois para cada coluna, resolvida a questão do pivô, eu faço o cancelamento para cada linha. E para cada linha eu manipulo todos os elementos daquela linha, que aqui está sendo feito de uma vez só, não com um segundo laço para cada coluna. NumPy permite que eu subtraia uma linha inteira da matriz de uma vez só, como estou fazendo aqui, tá? Feito o escalonamento, então aqui eu vou imprimir, terminou o escalonamento, eu vou fazer a substituição regressiva, desde que eu não tenha tido um zero lá no final. Porque se ficou uma linha inteira zerada, significa que não tem solução possível, né? Então tem que abortar também. Quer dizer, não é que não tem solução possível, não existe solução única nesse caso. Aí tem que sair do programa também, embora do programa. Mas normalmente não vai ser esse o caso, normalmente vai dar para fazer, o último elemento não é zero, e a gente vai entrar no laço, na parte da substituição regressiva. Eu vou inicializar a última variável, o xn, né? O último deles, e aí eu vou, a partir do último, vou substituindo os outros de cima. Então, como a gente fez também aqui na sala, né? Eu calculo, na aula teórica, desculpa. Eu calculo o último elemento e depois eu vou calculando os outros. A partir do x3, calculo o x2, o x1 e o x0, como está aqui. Então, vou calculando de baixo para cima, né? Dos elementos maiores para os menores. É isso que está colocado aqui. Observa que eu faço o laço aqui ao contrário, ó. Eu começo, né, do antepenúltimo, porque eu começo do penúltimo, porque o último já foi calculado aqui antes. Então eu começo do último e vou subindo. Então menos 1, de n menos 2 até chegar no zero. Para poder parar, para poder chegar no zero, eu preciso mandar ele parar em menos 1, porque de novo o range, ele, né, tem primeiro ponto, o último ponto e o intervalo. Então, o último ponto, ele não chega nunca no último ponto, tá? Porque quando ele iguala o contador ao último ponto, ele sai, ele não gera aquele número ali, tá? Então, tem que tomar esse cuidado. Eu quero ir de n-2 até 0, é uma substituição regressiva, vou decaindo, vou diminuindo, decrescendo de 1 em 1, mas eu preciso colocar menos 1 aqui para que ele chegue, de fato, no zero. E eu quero que ele chegue no zero, né? Eu quero que ele calcule x0. Então eu vou substituindo aqui até achar a resposta que eu quero, tá ok? Essa é a eliminação gaussiana. Então eu posso rodar a eliminação gaussiana aqui. Eu recomendo que você rode, ó. Ele vai imprimindo, né? Se você colocar o verbose aqui, ele vai imprimindo passo a passo de tudo que ele está fazendo, ó. Então essa era a minha primeira matriz. Ele viu que na primeira matriz o primeiro pivô valia 1, não precisa trocar de linhas, então dá-lhe pivotear, vai cancelar esses elementos aqui de baixo, tá? Depois ele viu que o primeiro elemento aqui, olha, era menos 1, não precisa trocar de linhas, então ele vai cancelar, né, vai fazer essas operações sobre linhas aqui. Também vai ver isso aqui, depois vai fazer a substituição regressiva imprimindo os resultados para você aqui, tá? Então, faça o seguinte, pegue esse código, rode esse código, tenta entender o que está sendo feito em cada parte aqui. Se esses muitos prints aqui te atrapalharem, você pode tirar esses prints aqui, não tem problema, né? Só não tira só o print, tira o if verbose também, tá? E aí você pode tirar, mas eles só estão imprimindo as coisas na tela para te ajudar, na verdade. Para que você possa ver aqui o que está sendo feito de conta passo a passo, tá ok?